Bem-vindo ao Hiperfoco. O debate-papo mais aleatório da podosfera. Silêncio, porque agora é hora de você chorar, espernear, gritar por ajuda, mas adivinha? Nada disso vai adiantar porque você foi capturado por um hiperfoco desgraçado que vai te machucar e torturar até que sobre apenas uma casca vazia em posição fetal no banheiro, chorando enquanto uma gota solitária escorre por suas costas, enquanto você balança seu corpinho para frente e para trás, porque hoje é dia de crime, mas não é crime normal não, é dia de true crime. E para me ajudar nessa empreitada, está aqui do meu lado amolando minhas facas e esmerilhando consolos enormes para as mais estranhas torturas, Gabi Dias. Boa noite! Nossa, e eu sou o J. Santos e a gente vai entrar na Toy Box Killer logo depois dos recadinhos. Vamos? Pois é, sou eu mesmo aqui na sessão de recados e a gente vai direto para os recadinhos, deixando claro aqui o e-mail do Paranerdia, que é paranerdia@paranerdia.com.br, onde você manda seus e-mails, sugestões, xingamentos, o que quer que seja, a gente vai ler tudo. Você também pode acessar o Twitter do Paranerdia, porque X é o ovo do Nerd Mágico, que tem um X assim, ó, marcadinho no ovinho dele, que é twitter.com/paranerdia, o Bluesky do Paranerdia, que é @paranerdia, o Facebook do Paranerdia, que continua lá, facebook.com/paranerdia, o LinkedIn do Paranerdia, que é linkedin.com/paranerdia, e você também pode acessar também o DeviantArt do Paranerdia, que é paranerdia.deviantart.com. E o canal do YouTube do Paranerdia, vamos lá fazer o Paranerdia chegar em 1000 inscritos, youtube.com/paranerdia. Se você quiser ajudar a gente a dar saltos mais altos, como diz o Jorge, você pode ir lá no picpay.me/paranerdia e fazer a sua doação, ou pelo apoia.se/paranerdia e jogar patacos de dinheiro nas nossas caras. Se você quiser fazer uma doação esporádica de qualquer valor, manda para a chave Pix, o e-mail paranerdia@paranerdia.com.br. E já que o Jorge não está aqui dando esse recado, eu quero dar o recado do Jorge. Você pode acessar animesphere.com.br e conferir tudo que a gente tem de legal lá de cultura japonesa. Tem o Bardos do Infinito, tem as resenhas, é muita coisa boa ali. Você pode acessar o Instagram do Jorge lá, o animesphere.podcast, lá no Instagram, e você vai ver o conteúdo do Jorge. E para mais informações você pode acessar o Linktree do Animesphere, que é linktr.ee/Animesphere, e lá tem uma lista imensa de todos os contatos do Animesphere. E para nos seguir e me ajudar pra caramba, eu quero que você acesse lá o YouTube Hiperfoco Nerd no YouTube e dá uma seguida lá, cara, me ajuda lá a levantar esse canal novo, né? Ou você encontra também o Hiperfoco Nerd lá no TikTok, né? Ou procura J. Santos, em qualquer lugar você vai me encontrar. Um beijo pra todo mundo, continuem seguindo o Hiperfoco e o Água de Moringa e vamos voltar pro episódio que ele tá bom pra caramba. Gabizinha, quem é você, Gabi? Me fala um pouco sobre você, fala sobre como as pessoas te encontram nas redes sociais, que a gente já vai entrar nessa história desgraçada. Me fala de tudo. Eu sou um pouco de tudo, né? Eu sou mãe de santo, eu sou mãe, trabalho na área da saúde, e para minhas redes sociais, Gabriele Dias Vieira. Gabriele com 2 L's e E, Dias Vieira. Perfeito. Gabi, aqui, só para contextualizar, eu queria saber uma coisa. Você, nas horas vagas, tem alguma ocupação, assim, lúdica? Então, nas horas vagas, muito vagas, eu sou uma pessoa nada convencional, né, com gostos peculiares.
A Gabi Dias, ela é uma praticante de BDSM. E como esse caso ele vai trazer em pé dentro de um BDSM muito mal feito e executado de forma horrorosa, ela vai aqui dar um contraponto pra gente também sobre as coisas que ficaram muito erradas. Na verdade, tudo ficou muito errado na vida desse filho da puta, mas ela vai dar um contraponto pra gente sobre o que seria a melhor maneira de fazer quando ela quiser falar. E vamos direto para a história do David Parker Ray. O David Parker Ray nasceu em 6 de novembro de 39 na pequena cidade de Belen, lá no deserto do Novo México, né, nos Estados Unidos, se ninguém percebeu ainda. Ele nasceu num lar pobre, instável, emocionalmente árido, um daqueles ambientes em que o silêncio e o medo era mais constante do que o carinho. Né? O pai dele era Cecil Ray, né, Cecil Ray, vamos falar Cecil Ray, melhor? O que você acha? Acho que Rei é melhor. Vou chamar de Ray porque o meu Ray, o meu retroflexo está muito ruim. O Cecil Ray era um homem de temperamento violento, dominado pelo álcool e com um senso distorcido de autoridade. A mãe dele era Nettie Ray. Cansada das agressões e das instabilidade financeira, ela largou o marido e o filho, e a filha foi embora, né, deixando o David e a irmã aos cuidados dos avós. Os avós eram fazendeiros, né, gente rígida das antigas, defensores de uma educação pautada na disciplina extrema. Né. O menino cresceu entre castigo físico, ausência de afeto e com isolamento emocional absurdo. A fazenda ficava afastada da cidade. Por quê? Porque era muito pouco povoado, o que significava que ele tinha poucas amizades e muita solidão. Aí você já percebe que mente vazia, oficina do senhor capeta. Não me diga! Mas ali tinha algo ainda pior do que isso, né? Do que a solidão, do que a rigidez, que eram as visitas esporádicas do pai, né? Do Cecil. Ele aparecia de tempos em tempos, trazia presentes, né? E os meninos ficavam todos felizes, né? Só que ele não trazia brinquedo, né? Ele trazia revistas pornográficas sádicas pro David, com imagem de mulheres amarradas, torturadas e humilhadas. Assim, a gente sabe que hoje a pornografia, se você pisou numa tampinha de garrafa, aparece 200 vídeos na internet de pornografia dos mais variados, né? Mas naquela época não tinha essa abundância toda, então o pai vinha e presenteava seu filho. Não era com a Playboy, não era com a Sexy, não. Eram revistas pornográficas temáticas de sadomasoquismo, né? Com pessoas amarradas, sendo torturadas e humilhadas. É um prato cheio, né? Um prato cheio já para desenvolver uma mente doente e distorcida, né? A distorção do prazer, né? Porque assim, a gente vê que na infância, né, quando você está construindo, né, a sua personalidade e os caminhos que vão te levar a ser um adulto, o cara alimenta essa infância com coisas que não ajudam. E aquela coisa do quadro dele só de abandono, de abusos, né, de morar isolado, dele ser uma criança muito fechada, né? Aquelas figuras femininas, né, machucadas, parecia misturar a dor e prazer. Medo, fascínio, e aos poucos o menino começou a associar o controle e a violência à ideia de poder e satisfação. Esse foi, segundo as análises posteriores, o primeiro ponto de ruptura na formação psíquica dele. Eu vou trazer aqui uma análise do livro O Ego e o Id, do Sigmund Freud, né, de 1923. O David Parker Ray cresceu num ambiente emocionalmente árido. Os gritos e a violência e o abandono ocuparam o lugar do afeto, enquanto o pai batia, os avós impunham disciplina sem amor e a mente infantil, incapaz de compreender, aprendeu a associar dor e controle. Né? Então, Sigmund Freud, né, no livro O Ego e o Id, é na infância que o superego, a instância moral, se forma a partir da autoridade e do carinho dos pais. Sem isso, o menino David cresceu sem um freio interno capaz de moderar os impulsos do id. Quando o pai lhe mostrava revistas pornográficas de teor sádico, a criança não apenas viu imagens, ele aprendeu um modelo, né? Ele seguiu um exemplo. Na ausência de uma figura protetora, esse material se tornou a sua primeira aula de poder. O prazer e o medo, a dor e o desejo se misturaram em sua psique de forma confusa. Ali se plantava o que Freud chamaria de pulsão de morte, o thanatos, uma energia destrutiva voltada ao domínio e anulação do outro. Citando, a criança internaliza o amor e a culpa, onde o amor não existe, o superego se torna ausente. Sigmund Freud. Agora a gente já entra na adolescência do David, né? Ele era tímido, retraído, frequentemente ele era alvo de bullying, né? Os colegas descreviam ele como o esquisitão da sala, né?
sempre calado, com o olhar ausente. Ele nunca reagia às provocações, era aquela pessoa, como diz, né, quieto, né, tipo meio nerd. Ele guardava tudo para dentro, como se acumulasse ressentimentos. Ele passava os intervalos sempre sozinho, desenhando em caderno. Os professores chegaram a encontrar desenhos de mulheres acorrentadas presas em instrumentos de tortura improvisados. Cara, o menino desenhava bem na adolescência e utilizava esse talento para colocar coisas que não era construtiva para o seu caráter, ou era construtiva de uma maneira errada. Ninguém dava muita importância para isso, né? Era apenas mais um garoto estranho do interior, né? Mas ninguém sabia o que vinha depois. Até porque esse foi o exemplo que ele teve de arte, digamos assim, né? O mais que ele teve de esboçar emoções foi o que o pai dele deu pra ele, né? Tipo, pra ele tratava aquilo como normal, né? Pra ele era normal, pra ele não tinha nada errado. Não, na casa dele o isolamento era terrível, né? Ele passava horas trancado no quarto criando pequenas armadilhas mecânicas e maquetes de instrumento de tortura, assim, feito com palitos, com coisinhas, né? Com pedaços de madeira. Ele demonstrava uma habilidade técnica impressionante, algo que anos depois iria se tornar fundamental para os crimes dele. A mente obsessiva desse menino, meticulosa, já estava ali, escondida debaixo de uma aparência de um adolescente solitário e submisso. Nos anos seguintes, o David entrou para o exército americano, onde trabalhou como mecânico e técnico em manutenção. Foi o primeiro ambiente onde ele se sentiu útil, respeitado e onde pôde desenvolver suas capacidades com precisão quase cirúrgica. Mas o senso de disciplina e controle aprendido nas Forças Armadas também reforçou seus impulsos de dominação e poder. Ao longo da juventude, ele continuou alimentando fantasias violentas que jamais compartilhou com ninguém. Enquanto os outros construíam o relacionamento, ele construía mundos internos, onde o prazer estava ligado à dor e à submissão. Aos poucos, a realidade e a fantasia começaram a se confundir. O menino rejeitado e humilhado na infância crescia acreditando que só seria forte se tivesse total controle sobre outra pessoa. Décadas mais tarde, essas fantasias se materializariam naquilo que a polícia viria a chamar de Câmara de Tortura de Satanás, um trailer adaptado, repleto de instrumentos mecânicos e dispositivos elaborados do fruto da mente técnica e distorcida que começou a ser moldada na sua infância. O Toy Box, como ele chamava, era reflexo direto de sua psique, frio, calculado, metódico e desprovido de empatia. Eu percebo nesse trecho aqui que ele tinha uma mente engenhosa, como ele foi já maculado na infância, essa ideia de dominação, do prazer através da humilhação de outras pessoas e tudo mais, em certa dose, eu não veria grandes problemas um adolescente sentir esses impulsos. Eu já fui um adolescente atípico nesse sentido, em que eu buscava o prazer de uma forma diferente, né? A coisa tradicional não me era atrativa. Normalmente a maioria dos tops sádicos no BDSM tem essa inclinação, ou não? Eu acho que, no meu ponto de vista, a única diferença de um sádico psicopata e de um sádico no BDSM são os conceitos morais e a empatia. Como assim? A mente trabalha da mesma maneira. Essa coisa do infringir dor, a humilhação, de ter prazer com o sofrimento, é o mesmo. Só que dentro de um contexto sexual saudável, que é o que o BDSM tenta ter, as pessoas têm um bom senso, têm um senso moral e a empatia com o parceiro. Tanto que existem os acordos, né, a negociação do que vai ser feito. Mas, no geral, o instinto do infringir a dor, do ter prazer com a dor, é o mesmo. Essa mente criativa, tudo traz uma ideia de alguma coisa nova, de um castigo novo, né, de um método novo de provocador, de provocar submissão. O top sádico, né, vamos usar esse termo, a maioria tem essa característica, você acha também? Eu acho que sim, eu acho que a criatividade, essa coisa até da metodologia, de você prever o erro do outro, né? Você sabe como fazer o outro errar. Surprise, motherfucker! Pra você poder castigar, você sabe. Um top sádico, né? Um top sádico sabe como fazer a escrava errar para poder punir. Então, essa mente analítica, essa mente mais cheia de ideias maldosas, vamos dizer assim, o que separa um criminoso
de um praticante BDSM são, como você disse, as regras, né, e o senso moral, né, a empatia. E aquela coisa a consensualidade conta muito, a consensualidade do parceiro. Porque, querendo ou não, o BDSM é um meio de violência, é um meio de abuso. É uma violência consentida, um abuso consentido. Mas é violento. Você não vai ver uma pessoa apanhando de chicote e vai dizer que aquilo não é violência. Pois é. É claro que aquilo é violência, mas é uma violência consentida. Eu trouxe uma análise da adolescência do David Parker Ray, né, baseado no livro do Albert Bandura. Na adolescência, o Ray se tornou um garoto introspectivo, solitário, ridicularizado pelos colegas. A escola não foi um espaço de socialização, mas de exclusão. Enquanto os outros aprendiam a pertencer, ele aprendia a se proteger. Segundo Albert Bandura, em 1977, no seu livro Social Learning Theory, os comportamentos humanos são aprendidos por observação e reforço. E nesse caso, o jovem David reproduzia mentalmente o que observou na infância: a dominação, o controle, o uso da força para afirmar poder. O isolamento social se intensificou na sua necessidade de compreensão. Sem vínculos afetivos, ele passou a projetar seus desejos em fantasias. Os desenhos de mulheres presas e amarradas, descobertos em seus cadernos, não eram apenas imaginação, eram ensaios mentais de controle, uma forma de reencenar o trauma de forma invertida. Agora, ele era o dominador. A teoria de Albert Bandura explica que quando não há punição ou censura, o comportamento desviante se reforça. Cada vez que Ray mergulhava nessas fantasias sem sofrer reprovação, a mente dele confirmava: isso é seguro, isso é poder e isso é muito bom. A ausência de intervenção fez a sua solidão um laboratório para o mal. Aí, citando: a aprendizagem ocorre tanto pela experiência direta quanto pela observação dos outros. Albert Bandura, 1977, do livro Social Learning Theory. Até essa questão dele não ter punição e alimentar isso e continuar isso, crescer, né, de maneira muito louca, a presença de uma parceira dava para ele essa coisa de tudo bem, ela aprova, isso que eu tô fazendo não é tão absurdo. Eu tenho a aprovação de alguém. Ela me vê com olhos de como eu sou normal. E segundo o que a gente já sabe, ele desde jovem, ele sempre tinha uma parceira junto com ele quando ele fazia suas malvadezas, né? Sim, tanto que tem o diário dele, né? Que uma das primeiras, se eu não me engano, chamava Shirley, e que desde muito novo eles levavam as vítimas para uma caverna que até hoje essa caverna não foi achada. Ninguém sabe onde fica essa caverna. E ele sempre teve a aprovação de uma mulher que via nele poder e que achava aquilo lindo. Então ele sempre teve a aprovação de alguém. E isso dava a ele mais poder. A questão do diário dele, ele tinha muitas informações úteis lá que serviu para desvendar alguns desaparecimentos, porque segundo o que se afirma, quando ele foi capturado, o depoimento da filha dele, ele costumava sequestrar, desde muito jovem, costumava sequestrar, violentar, torturar, e as que ele não matava, ele vendia como escrava sexual para outras pessoas e até para o México. A maioria das coisas, das informações que se tem sobre ele, as coisas que foram encontradas com ele depois que ele foi preso, e o que tinha no diário dele, que nos serviu muito também. O diário dele não tinha assim detalhes de nomes, não, tinha datas. Então o que eles conseguiram descobrir foi mais ou menos: sumiu uma mulher assim com as mesmas características em tal data próxima, mas não foi achado corpos, até porque eles conheciam muito bem as vítimas, né? Eram vítimas vulneráveis. O Ray, adulto já, né? Agora, ele trabalhou como mecânico, eletricista e técnico em equipamentos do governo. Por aí você já percebe, o cara tem uma mente analítica, é um engenheiro nato, né? O cara é foda. À primeira vista, levava uma vida simples e até respeitável, né? Ele era educado, discreto e raramente chamava atenção. Os colegas dele descreviam como se fosse alguém metódico, mas meio estranho, sabe? Aquele cara com semblante meio, sabe, sereno, assim, não muda nunca, né? Não sorri, não fica com raiva, né? Aquele cara que você fala: que porra é isso? É de cera? Pouca gente sabia que atrás daquele comportamento contido dele, né, havia um universo interno de obsessões que se acumulavam há décadas. Quando eu vejo essa descrição dele com semblante impassível, contido e tudo mais, um cara comum,
Eu me lembro do Mr. White lá do Breaking Bad. Sim, o professor fora de qualquer suspeita. Exatamente, e era um monstro por trás da máscara, né? Se eu fosse montar um filme, teria que chamar o professor para interpretar ele. Fantástico. Ele morava na pequena cidade de Truth or Consequências, no Novo México. Ele morava na cidade de Verdade ou Consequência, no Novo México. O nome que, ironicamente, refletia o contraste entre a aparência tranquila e o horror que ali se escondia. Foi ali que ele começou a transformar as fantasias dele em projetos meticulosos, aplicando seus conhecimentos mecânicos e elétricos em algo que, para ele, seria uma obra de arte. O que mais tarde seria chamado pela polícia de caixa de brinquedo. Um trailer modificado para concretizar seus impulsos sádicos. Você viu fotos da caixa de brinquedos? Vi. Eu vou lhe dizer uma coisa que talvez as pessoas vão me julgar por isso, e foda-se quem julgar. Eu teria uma caixa de brinquedos. Eu teria muito uma caixa de brinquedos daquela ali. Claro, eu não ia... Morteplay tá fora do cardápio, mas, cara, eu só vi vantagens ali, mano. Mas é aquilo que a gente tava falando antes, né? Tem uma pequena diferença, que é o senso moral e a empatia. Porque essa coisa dos objetos eu vi ali, eu não vi nada assim, ó. Se eu chegasse na casa de um top, meu dono, e eu chegasse e visse aquilo, eu ia falar, nossa, que legal. E nas fotos ali dá pra identificar alguns vibradores, alguns dildos que pareciam garrafa de Coca-Cola de 6 litros, sabe? Se existir. Sim, eu vi um ali em especial que eu falei, eu espero que isso não tenha sido introduzido em ninguém. Mas foi, tudo ali foi usado. É terrível e é pesado. Assim, é muito pesado porque eu tenho as descrições de algumas, e eu não vou trazer descrições explícitas aqui hoje, né? A gente vai se ater um pouco mais a essa pequena análise da linha de vida desse filho da mãe, mas é muito pesado o que ele fazia. Pesado? Já começava antes dele encostar nas pessoas, né? É a questão da fita, você tá falando. Isso. Eu tenho aqui um pedacinho muito especial para falar dela. Ao longo da vida adulta, David manteve relacionamentos instáveis, sempre marcado por controle emocional e manipulação. Era um homem que sabia parecer confiável e essa, como a gente já falou, e essa habilidade o tornava ainda mais perigoso. Ele manipulava as pessoas com frieza, escolhendo cuidadosamente com quem se envolvia. Ele se apaixonava, claro, mas ele escolhia por quem ele iria se apaixonar para servir aos seus propósitos. A convivência com indivíduos emocionalmente frágeis ou vulneráveis lhe oferecia terreno perfeito para exercer o seu desejo de poder e manipulação. De acordo com os registros judiciais e entrevistas posteriores, ele também começou a gravar fitas de áudio, onde ele descrevia suas intenções e instruções, um reflexo da necessidade de total domínio sobre suas vítimas. Essas gravações não eram apenas sadismo, mas uma consciência clara e premeditada do que ele fazia. Ele não agia por impulso, ele agia por planejamento. A gente vai entrar agora no círculo de colaboração dele, abordar um pouco as pessoas com quem ele se envolveu durante sua vida, né? Ele não agia sozinho, né? Ele nunca agiu inteiramente sozinho, isso chamava muita atenção. Algumas pessoas próximas, inclusive uma parceira, né, de vida, né, uma companheira chamada Cynthia Handy, que você falou, chegaram a colaborar em parte de suas ações, o que levou os investigadores e criminólogos a refletirem sobre o fenômeno da cumplicidade psicopática, quando indivíduos sem histórico criminal passam a compartilhar ou tolerar comportamentos criminosos sob influência de uma figura dominante, o que normalmente hoje está muito famoso aí como o termo francês folie à deux, né? Essa parceria reflete o grau de persuasão e manipulação que o David era capaz de exercer. Para alguns, ele até representava uma figura de liderança, para outros ele era uma mente brilhante e excêntrica. A verdade é que David tinha o perfil clássico do psicopata funcional, inteligente, organizado, autocontrolado, mas completamente destituído de empatia, como disse a minha amiga Gabi Dias. Nesses meus anos de BDSM, não é muito difícil a gente ver casos de meninas, mulheres, que entram no meio e sofrem algum tipo de abuso, de coação.
E geralmente são mulheres que vêm com o psicológico já desestabilizado. Se separaram, foram abusadas na infância, tiveram problemas de relacionamento com os pais. E nesse caso, como ele fazia, que ele pegava, as parceiras dele eram pessoas desestabilizadas emocionalmente, no BDSM não é diferente. É muito mais fácil você manipular e você usar uma cabeça quebrada, uma pessoa quebrada, do que você dominar uma pessoa que sabe exatamente o que está fazendo. Uma pessoa que sabe que está ali porque quer, sabe os seus limites e sabe o que vai aceitar ou não. Que se você pisar na bola, vai falar, meu, tchau. Assim, eu falo isso de achismo e de observação apenas, não tenho dados empíricos, mas a idade média de praticantes submissas no BDSM seria em torno de entre 35 e 47 anos, por aí. E isso é uma coisa assim que às vezes me surpreende muito, de como mulheres nessa idade, que deveriam ter uma cabeça mais bem resolvida, principalmente por estar num meio pervertido, num meio que lida com o lado escuro, né? O lado negro da força. Não me diga. Com coisas que realmente podem te afetar, né? Podem balançar a tua vida. Eu não vou dizer que hoje em dia nada me afeta. Às vezes a gente não tá num dia legal e isso é uma coisa de sádico. O sádico sabe exatamente o que ele vai falar para te desestruturar, para te derrubar naquele momento. E às vezes não é nada assim, absurdo. Você sabendo que você está num relacionamento vertical, né? Vamos deixar claro isso, que o BDSM ele não tem as bases tradicionais de horizontalidade. Na tua vida, no dia a dia, eu, minha esposa aqui, por exemplo, a nossa relação é horizontal, né? Nós temos igualdade no relacionamento, os mesmos direitos, os mesmos deveres. Mesmo nível de direitos, o mesmo nível de deveres. No BDSM, a relação é um pouquinho diferente, principalmente a estrutura, ela é vertical. Existe alguém que está em cima, que domina, que seria o dominante da relação, e a pessoa que está na parte de baixo, que seria o submisso da relação. Nesse caso, o dominante, e aí vamos falar especificamente do sádico, né, que é o nosso tema aqui. O sádico, ele tem uma das mentes mais interessantes e divertidas, porque é o cara que está buscando a cada segundo uma maneira de dominar, de tripudiar, de fazer, de pintar e bordar na cabeça da sua submissa. Dá o desconforto. E aí é onde é que eu quero chegar. Sabendo que esse filho de uma Kenga vai utilizar de todos os artifícios, de tudo que ele puder fazer para te deixar desconfortável psicologicamente, mentalmente e fisicamente, como é que uma mulher ainda se submete a uma relação vertical? Por quê? Por prazer. Aí é onde tá. Na relação BDSM, existe algo que, no caso do David Parker Ray, não tem, é a consensualidade. Quando você consente uma relação, entre aspas, de abuso, porque você sente prazer em ser, entre aspas, abusada, enquanto quem está fazendo sente prazer em fazê-lo. No caso do Toy Box Killer, ele fazia tudo isso, só que com zero consentimento. Ele sequestrava pessoas, abusava de pessoas, matava pessoas, vendia pessoas, sem consentimento nem da lei, muito menos da lei, nem da pessoa envolvida. Não, e uma coisa também que a gente tem, né? Eu, pelo menos, sempre me envolvi com pessoas de bom senso. Pessoas de bom senso que sabem que eu trabalho, que eu tenho uma vida, que eu tenho filhos, que eu tenho a minha vida religiosa. Então, esse tipo de abuso, esse tipo de violência não é 24 horas. Tem os momentos que a gente senta, conversa, que a gente sai para comer alguma coisa, a gente vai beber alguma coisa. Tem os momentos de bobeira, que a gente dá risada. Existe uma chavezinha que gira e começa a putaria. Eu não acho que é uma chavezinha, mas é assim, são dois seres humanos lidando com a sua sexualidade, com parte da sua sexualidade. Porque o sadomasoquismo não é a minha sexualidade.
né? Eu sou uma pessoa extremamente funcional, sexualmente falando, se eu não tiver um sadomasoquismo. Aham, então sabemos que ela ainda está na puberdade, né? Ela está... é uma mocinha que gosta de brincar com meninos. Então, assim, não é muito diferente do que realmente ele fazia. Ele pegava e ficava dias com uma tortura não consensual. Essa pessoa não tinha o poder da safe word. Vermelho, por favor, vermelho! Vai gritando vermelho por 30 dias enquanto o cara tá lá. A mente de um sádico psicopata e de um sádico no BDSM funciona da mesma maneira. As ideias são as mesmas, o prazer é o mesmo. Mas existe aquele velho bom senso. No final das contas, você, no caso, como a gente costuma dizer no BDSM, você vai querer usar o brinquedo de novo. E aquela coisa, posso fazer? Posso. Devo fazer? Não, né? Devo. Tipo, a submissa está amarrada, amordaçada, presa por cordas em grilhões, suspensa, vendada. Vou virá-la do avesso. Espera um pouquinho, meu filho, porque o contrato não dizia isso. Virar do avesso é limite rígido. Vou fazer uma fogueira embaixo dela. Se o trem já é bom cru. Tá vendo? Ó, as ideias. As ideias. Ideias brotando. Eu trouxe uma análise, né, feita dessa vez pelo Emil Durkheim. Fui buscar longe. Na vida adulta, o David dominava perfeitamente o mundo exterior. Máquinas, equipamentos, pessoas, mas ele continuava ineficaz e incapaz de dominar a si mesmo. A disciplina técnica aprendida no exército lhe deu ferramentas para organizar o caos interno. Todo esse caos que ele trouxe da infância e da adolescência, que foi montado em caixinhas erradas, quando ele se tornou adulto, ele utilizou a disciplina e a organização do exército para fazer isso se tornar, entre aspas, funcional para ele. O trailer que ele montou, o Toy Box, era uma metáfora perfeita da cabeça dele. Fria, racional, calculada e moralmente vazia. Segundo o Emil Durkheim, quando o indivíduo perde a conexão com as normas sociais, não reconhece mais o valor coletivo da vida. Entra em estado de anomia, um colapso moral que coloca fora do pacto social. Foi exatamente o que aconteceu com o David. Ele construiu um universo próprio, regido apenas pelas suas regras. O outro deixou de ser humano e passou a ser um objeto. Nesse ponto, o menino abusado na infância havia se transformado no espelho de seus agressores. A encarnação da violência que o formou, Freud veria nisso o retorno do recalcado. Bandura viu a repetição do modelo aprendido. Durkheim viu a dissolução completa do vínculo moral com o mundo. 3 leituras, o mesmo desfecho. A psique de David Parker Hay foi o produto de uma infância sem amor, uma juventude sem limites e uma adultez sem laços. E eu cito, a anomia é o estado em que as regras sociais perdem o poder sobre os desejos humanos, que foi tirado do livro O Suicídio, de Emil Durkheim, de 1897. E ele ainda tinha alguém que validava e que fazia ele se sentir normal, a parceira, que muitos, eu vi em algumas colocações que colocavam ela como submissa a ele, mas eu vejo ela também como uma sádica. É mesmo, porque nas fitas ele chamava ela de mistress, né? Então ela não tava... E outra coisa, ela tinha o mesmo trabalho da filha dele. Né? Eles eram parceiros de brincadeira. Né? Eles estavam lá em pé de igualdade. Quem estava como submissa era justamente quem era capturada, né? Que sofria as torturas. E agora que tu falou da filha, o louco da filha é que a filha tentou denunciar ele. Ah, mas isso foi uma outra coisa, porque no caso da filha dele, ele fez a mesma coisa, ele normalizou o sadismo, né, e o sexo violento do mesmo jeito que o pai fez com ele. Então ele repetiu esse comportamento com a filha. Então ela cresceu imaginando que tudo aquilo que o pai fazia era normal. Então ele educou, entre aspas, ela desde o berço de que as pessoas fora dali eram que estavam erradas. E ele era o único certo na história. Eu trouxe aqui uma listagenzinha pra gente só trocar uma ideia sobre os principais instrumentos e dispositivos encontrados do David Parker Hay. A primeira, claro, que a gente não ia deixar de falar dela, eu não vou
citar o conteúdo, porém as fitas gravadas por David, que ele reproduzia para as vítimas ao acordarem, funcionava como uma ferramenta metódica de controle psicológico. Inicialmente, a gravação estabelecia o estado de confinamento. Ele dizia, olha, você está aí, você está amarrada, você está amordaçada. Ele explicava para a pessoa o que estava acontecendo no momento, de forma bem objetiva. E ele dizia quem estava no comando, que era ele e a Mistress, né, a companheira dele, e quais eram as regras que deviam ser obedecidas. Ele criava uma sensação imediata de autoridade inquestionável. Em seguida, ele apresentava instruções práticas sobre o comportamento esperado. Olha, eu quero que você faça isso, você vai fazer isso, incluindo restrições físicas e uso de sedativos, procedimentos a serem cumpridos, combinadas com ameaças realistas caso houvesse desobediência. Sempre um tom calmo, direto, ao mesmo tempo intercalava promessas manipuladoras de libertação ou alívio caso a vítima cooperasse, alternando a recompensa e punição, estratégia típica de indução de obediência e submissão. Estudos linguísticos sobre essas gravações mostram que a combinação de instruções imperativas, ameaças plausíveis, menções ao ambiente e ritmo deliberado da fala aumentava a credibilidade do narrador. E o medo imediato das vítimas, maximizando confusão, desesperança e conformidade. Dessa forma, as fitas não apenas informavam, mas condicionavam comportamentos, legitimando a situação, desmoralizando a vítima e transformando a comunicação em um instrumento de dominação psicológica e tortura. Ele desumanizava totalmente a vítima, porque ele deixava muito claro, a partir de agora, você vai ser minha escrava. Tem uma parte que eu acho particularmente disgusting, que é quando ele tá explicando, eu vou fazer isso aqui com você, eu vou fazer aquilo desse jeito, eu vou puxar, eu vou alargar, eu vou meter, eu vou sabe? E aí chega um momento em que ele fala assim, se você gritar muito alto, eu vou trazer meus Rottweiler para montar em você, né, meus cachorros. Se você não cooperar, eu tenho amigos aqui, facular, todos vão vir aqui. E assim, cara, eu falei assim, mas por que, meu irmão? A pessoa já está à sua mercê. Você já vai fazer o que você quiser com ela, você precisa desse tipo de manipulação. Não adianta gritar, não adianta fazer nada, porque os vizinhos aqui são meus amigos e eles vão vir participar. Puta que pariu. Ele criou um caixão que ele colocava debaixo do assento. Era um caixãozinho mesmo, uma caixa com um buraco para colocar o pescoço. A pessoa ficava ali dentro, privada de luz e de movimento. E aí ele sequestrava duas pessoas ao mesmo tempo, enquanto uma estava lá presa ali dentro do caixão, no mesmo ambiente, ele estava fazendo a tortura na outra. Ou seja, a pessoa que estava morrendo aqui, se acabando, gritando, chorando, e a outra lá já sofrendo de antemão com as torturas que ia ser feita nela. Puta que me pariu. É um pouco devastador pra psique da pessoa, né? É muito devastador. Porque você imagina, você tá preso numa caixa, sem ver, sem saber o que tá acontecendo, e você escutar. Ele tinha outras ferramentas também, que eram algemas, né, correntes, cadeados, colares de ferro, que era usado para imobilizar e prender as vítimas às mobílias, né, ao trailer, né? Ele tinha correias, cintos, tiras e ataduras, que servia para amarrar e restringir movimento. Assim, até agora, eu não tô vendo nenhum problema. Eu tenho muitas dessas coisas. Grilhões, manilhas, ferros, uma gaiola improvisada, estruturas mecânicas criadas para confinar. Então, é aquilo que eu falei. Se eu entro num lugar com um top e vejo tudo isso, vejo essa cena, eu vou ficar muito feliz. Menos aquele dildo gigante. Aquele dildo gigante. Esse não. Não, isso daí não deixa ninguém feliz. Mas a gente ouvindo falar sobre esses objetos, esses artefatos, dentro do BDSM é uma coisa muito comum. E tem mais, dispositivos elétricos, né, um gerador caseiro ligado a uma máquina de choque, um bastão elétrico, daquele bastão de policial, né, para aplicar choques elétricos e controlar a vítima. Instrumentos cirúrgicos, né, lâminas, bisturis, serras. Aí você pergunta, Jota, você também teria? Assim, então, eu tenho. Então. Tem também pinças, grampos, clamps, né, para causar dor localizada ou imobilizar a parte do corpo.
barramentos, barras separadoras de perna, suportes metálicos, cofim forrado, né, aquele caixão, né, que eu falei, pílori improvisado, que é aquela máquina para confinamento externo e imobilização, brinquedos sexuais e acessórios de pornografia sádica, que eu não... né, itens associados a fantasias sexuais de reis, o que mais? As fitas, sedativos, drogas, isso eu não tenho, nunca tive. Mentira! Né? Objetos pessoais, roupas, bijuterias, tá, beleza. 80% dos materiais que tem aqui nessa lista, eu tenho ou tive, eu já usei ou ainda uso, talvez. Essa questão de instrumentos cirúrgicos. Existem práticas dentro de uma relação sadomasoquista que você utiliza alguns instrumentos cirúrgicos, no caso agulhas, lâminas, quando você vai fazer alguma coisa relacionada ao knife play, né, que você utiliza alguns pequenos cortes ou facas para fazer marcas e tudo mais. Eu não faço isso. Sutura. Cara, eu ainda não fiz legal. sutura. Mas é assim, eu vou precisar de uma espada para poder fazer o corte e depois suturar. E o próximo podcast é sobre você. Sobre mim, olha que merda. O David, ele torturou, vamos já entrando nos crimes dele, ele torturou, presumivelmente, né? Ele matou suas vítimas utilizando tudo isso que a gente acabou de dizer, de ferramentas, né? Então ele utilizava a criatividade dele para fazer a coisa cada vez pior, né? Uma coisa que é interessante é que ele montou um espelho no teto, né, acima de uma mesa que ele botou, uma mesa de parto, né, onde a pessoa ficava assim bem exposta, para que a vítima pudesse também olhar o que estava acontecendo com ela, né, no espelho, porque na posição que ela estava, e às vezes ele mantinha os olhos da pessoa abertos com clamps e com cola, né, e deixava os olhos abertos para evitar que a pessoa fechasse os olhos, para que visse o que estava rolando com ela lá em cima. Também colocava as vítimas em engenhocas de madeira que curvava a pessoa e imobilizava ela enquanto ele mandava, como a gente falou, os cachorros se divertirem ou os amigos. Ele se fez passar por um policial disfarçado e abordou Cynthia Vigil no estacionamento. Ele disse que ela estava presa por solicitação de prostituição e algemou. Ele colocou ela no seu trailer e levou ela para o parque Elephant Button. Após 3 dias de cativeiro, Vigil escapou do trailer em Elephant Button em 22 de março de 1999. Para escapar, ela esperou até que ele tivesse começado o trabalho. Em seguida, destravou as correntes. A cúmplice do David Parker Ray, Cindy Hind, havia deixado as chaves numa mesa próxima antes de ir para outra sala falar com alguém ao telefone. Depois que Vigil conseguiu as chaves, Hind percebeu a tentativa e começou a lutar com ela. Durante a luta, Hind quebrou uma lâmpada na cabeça da sobrevivente, mas Vigil destravou as correntes e esfaqueou Hind no pescoço com um picador de gelo e fugiu. Hind caiu ao chão e Vigil escapou. Ela fugiu vestindo apenas uma coleira de ferro e correntes com cadeado. Ela correu pela rua em busca de ajuda, que conseguiu com um vizinho próximo que acolheu ela, confortou e chamou a polícia. Sua fuga levou os oficiais ao trailer de David e instigou a captura de David e seus cúmplices. A polícia parou David Parker Ray e Hind e ele foi levado para a prisão. Após a publicidade em torno da prisão, outra vítima, Angélica Montanho, se apresentou. Ela contou a história semelhante e disse que relatou o incidente à polícia anteriormente, mas não teve nenhum acompanhamento, né? Esqueceram que ela tinha falado alguma coisa. A Angélica Montanho, ela tinha sido sequestrada e abusada pelo David e ela contou um policial o que tinha acontecido e o policial não acreditou nela. Achou que era loucura por ela estar drogada. Porque ela estava muito louca, disse que meus amigos me deram drogas e transaram comigo durante dias. Assim, ok, né? Eu sei, é festa. O David tinha uma outra vítima, né? Kelly Garrett, também chamada de Kelly Van Cleve, que datava de 1996. Van Cleve acabou sendo encontrada viva no Colorado depois que a polícia identificou uma tatuagem no seu tornozelo. Mais tarde, ela testemunhou que brigou com o marido e decidiu passar a noite jogando sinuca com os amigos. Em 24 de julho de 1996, a filha do David, a Jessie,
que conhecia a Van Cleef, levou ela ao Blue Water Saloon, entrou por consequência no Novo México. Ela drogou a cerveja da Van Cleef, ela já tinha até caminhado até o estacionamento quando sofreu um golpe na cabeça que deixou ela inconsciente. David levou ela para o seu trailer, colocou uma coleira e uma guia no seu pescoço. Ela acordou, mas desmaiou várias vezes durante 2 dias de torturas e drogas. Durante esse tempo, David percebeu que ela não estava respirando e abriu sua garganta, pensando que ele a tinha matado. David largou-a de lado numa estrada perto de Caballo. Mais tarde, ela teve seus ferimentos tratados em uma clínica local. Nem seu marido, nem a polícia acreditaram em sua história. Seu marido acreditava que ela estava traindo na noite que foi atacada. Ele pediu divórcio e ela se mudou para o Colorado. Mais tarde, foi entrevistada no Cold Case Files sob sua aprovação. E a polícia achou uma fita de vídeo, né, com abuso sofridos por ela e foi mostrado para ela. E ela só reconheceu por causa da tatuagem. E aí ela viu que realmente tinha... Imagina que loucura na cabeça de uma pessoa, você não ter noção do que aconteceu e de repente você vê tudo aquilo. 2 outros cúmplices dele foram descobertos pela investigação. A Glenda Jean, né, que é a Jessie, Dennis Roy Ence, que admitiu ter estrangulado a própria namorada dele, a Mary Parker, depois que ele a sequestrou e torturou ela. E Ence foi condenado por assassinato em 2º grau e conspiração para cometer assassinato em 1º grau. E foi condenado a 2 penas de prisão de 15 anos depois desse assassinato. David supostamente admitiu ter tido um cúmplice chamado Billy Bowers, um antigo parceiro de negócios, que David também assassinou. O FBI enviou mais de 100 agentes para examinar a propriedade e arredores da casa de David Parker Ray, mas nenhum resto humano identificável foi encontrado. Para evitar que as mulheres relatassem os crimes, David drogava ela com substâncias para induzir amnésia. Ele fez uma gravação de si mesmo dizendo a uma mulher que os medicamentos eram sódio pentotal e fenobarbital. Uma mulher permaneceu incerta de que suas lembranças do abuso não eram nada além de pesadelos, até que ela foi contatada pelo FBI. Depois de questionar, ela passou a se lembrar dos seus maus tratos cada vez com mais detalhes. Que loucura! O julgamento dele foi tomar a decisão de julgar os casos envolvendo os ataques do David em 3 julgamentos. Um pelos seus atos contra a Cynthia Vigil, um por aqueles contra a Angélica Montanho e um outro por aqueles contra Kelly Garrett. O primeiro julgamento resultou em anulação do julgamento e um novo julgamento com uma condenação no novo julgamento em todas as 12 acusações. Montanho morreu antes do 2º julgamento e não teve condenação. No julgamento 3, o rei concordou com o acordo judicial, onde foi condenado em 2001 a 224 anos de prisão por vários crimes no sequestro e tortura sexual de 3 jovens em sua casa em Elephant Bottom Lake, né? Que é aquele lago que tem a bunda do elefante lá. A filha do David, a Glenda Jean, a Jessie Ray, também foi julgada por sequestro. Ela foi condenada a 2 anos e meio de prisão, com mais 5 anos a serem cumpridos em liberdade condicional. Em 1999, o cúmplice dele, Dennis Roy Jansen, foi condenado pelo assassinato e estrangulamento da Mary Parker, a namorada dele que o rei gravou, né? Em 2010, Jansen recebeu liberdade condicional depois de cumprir 11 anos de prisão. A liberação foi atrasada por problemas na negociação de um plano de residência. 3 meses após sua libertação em 2011, Jansen foi acusado de violar a liberdade condicional e ele foi preso sob custódia, onde permaneceu até 2021 para cumprir o resto da sua sentença original. O cara é um bandido, o cara vai preso. Quando ele sai, 3 meses depois de ser libertado, o cara volta pra cadeia. Vai tomar. Cachorro ovelheiro que come ovelha é só matando. Nos anos 2000, né? Em 2000, a Cindy Hind, uma cúmplice que testemunhou contra David Parker Ray, recebeu uma sentença de 36 anos por seu papel nos crimes. Ela estava programada para receber liberdade condicional em 2017. Ela foi libertada em 15 de julho de 2019, depois de cumprir 2 anos de liberdade condicional na prisão. Muito bem. Em 28 de maio de 2002, David Parker Ray foi levado ao Centro Correcional do Condado de Lea, em Hobbs, no Novo México, para ser interrogado pela Polícia Estadual. Ele morreu de ataque cardíaco antes do interrogatório. É o quê? Que ódio. Que raiva. Cara, sabe a sensação que dá quando você passa por um monte de problema e finalmente você sabe assim, o cara tá ali tentando endurecer a giromba
E aí quando a giromba endurece, que vai lá, vai assim, agora eu vou meter, aí o cara tem ejaculação precoce. Não me diga. É, tipo isso. O cara deveria ter sofrido muito, cara. O cara tinha que ser preso. E eu fui procurar alguma coisa sobre relatos de como foi a estadia dele na cadeia, né? Não tem nada relevante. Então isso significa que, tipo, ele ficou de boa lá dentro. É, mesmo porque, assim, em todo lugar, esses casos correm em segredo de justiça, entre aspas, né? Serial killer é famoso, né? O cara que... Se você mata 2 pessoas, você é um monstro. Mas se matou 20, você é um superstar. Então, Sim. Então o cara vai ser aplaudido, né? Essas coisas. Temos aqui o Maníaco do Parque, que mesmo tendo matado mulheres, praticamente casou dentro da cadeia, recebia cartas, fãs, mulheres apaixonadas. Isso me explode o cabeção de uma forma absurda. Eu não consigo entender como um abusador, uma pessoa que depreciava mulheres de forma física, mental, psicológica, levando elas à morte, pode ser alguém fuckable, né? Ou alguém que seja excitante para o olhar feminino. Essas mulheres, entre aspas, não vou generalizar, mas são tão quebradas ou muito mais quebradas que ele, talvez. Eu acredito que tem alguma coisa nessa quebra que se identificam. Assim, a gente falou que ele parece com o Walter White. Olha a foto do filho de uma puta. Quem diria que um tiozinho desse seria um monstro? Não tem como, né? Então vou fazer um resumo. Aqui, a gente passou pela infância do David Parker Ray, mostrando os seus primeiros traumas e sabendo que onde não há educação, você é moldado pelos exemplos bons ou ruins. A sua adolescência, onde ele só normalizou essas coisas ruins e onde ele começou a se tornar um abusador, consumado mesmo, né? Onde experimentou submissão numa relação incestuosa com sua própria tia, né? Onde ele era ordenado a espancá-la porque ela era masoquista e ela obrigava que ele fosse sádico para ela. É uma coisa muito complicada de se entender, mas compreensível nessa situação particular. Ele teve um contexto de infância e adolescência que colocaram essa perversão sexual sempre em primeiro plano, né? Não tinha carinho, não tinha nenhum tipo de afeto, nenhum tipo de orientação por parte da família, a não ser essa coisa do sexo violento. Tanto que a irmã dele, quando ele tinha 14 anos, a irmã viu alguns desenhos e se horrorizou, e isso afastou ele completamente da irmã, né? Porque achou aquilo como qualquer pessoa normal com essa idade acharia, né? Depois disso ele se tornou um adulto, né? Um adulto funcional aos olhos de todos, mas continua sua jornada de crimes. Desde a sua infância até a sua idade mais idosa, David Parker Ray matava uma média de entre 2 a 5 mulheres por ano. É muita gente morta para um cara que você não tem provas contundentes da culpa do cara. E aquela coisa assim, ó, é uma pessoa acima de qualquer suspeita. Ele não é uma pessoa com hábitos extravagantes, ele não tem uma aparência extravagante, ele não tem nada que você olhe e suspeite de qualquer coisa. Vamos colocar assim, nos Estados Unidos, principalmente, que isso é muito visto. Muito. Né? Um homem branco, inteligente, que foi casado, tinha filhos. Por aí. Ele foi casado, se eu não me engano, 4 vezes. Então, assim, é um perfil que você olha, não tem nada que possa levantar alguma suspeita, né? Que você fale, não, tem alguma coisa errada com esse cara. Ele tinha dado uma parada nos sequestros por causa da perda de potência que veio da perda de libido e de potência que veio com a idade, né? Então ele tinha mais ou menos se aquietado. Só que depois de 1998, por ali, quando o FDA começou a tratar as pessoas com disfunção erétil, né, com Viagra, ele voltou à ativa. E em um dos depoimentos dele, ele disse que o Viagra foi uma bênção para ele, que resolveu o problema da falta de desejo que ele tinha, né, da falta de virilidade.
que ele se encontrava por estar velho. Que loucura isso. É muito louco você analisar esses detalhes, que se você vê um homem comum falando sobre isso, nossa, bendito Viagra, bendita Tadala, que me ajudou no meu problema e tal. Cara, ok. Mas aí você vê um serial killer, um estuprador, assassino, falar uma coisa dessa é uma coisa muito louca. É uma coisa tão trivial, uma coisa tão mundana, né? Isso dá um bug na cabeça da gente, tipo, como assim? Talvez, se não tivesse sido inventado, algumas pessoas talvez não tivessem morrido. Sim! Talvez não, mas assim, a questão é que a gente tá fazendo uma relação causal, né? Ou se não tivesse essa coisa do acesso tão fácil. Como tudo serve pro bem ou pro mal, não importa o que seja, até leite você pode morrer por causa de leite, ou você pode salvar a vida de crianças com leite. Então, nunca se sabe. Então, a gente sempre espera que tudo seja feito pro bem, para os bons costumes. Mas, por enquanto, é só isso. Eu não quero mais falar desse fela da puta. Pra mim, já deu o que tinha que dar. Eu queria desopilar e tirar esse assunto de dentro de mim. E para isso eu utilizei essa vítima minha aí, a Gabi Dias. Gabi Dias, eu gostaria de falar com você, querida. Você é macumbeira também, né? Sou macumbeira também. E tá, o que tu faz, assim? Quais são os serviços que você presta na macumbaria? Na macumbaria. Deixa eu usar esse termo. Os serviços macumbalísticos são amplos, né? Porque eu sou mãe de santo. Opa! Então vai desde o jogo de cartas, atendimentos, aí no caso atendimentos com entidades seria só presencial, né? Porque as minhas entidades não atingiram ainda o grau de evolução de hoje em dia, fazer live no TikTok ainda não rolou. Não. Nossa senhora, já pensou? Ainda não, mas eu já vi várias giras se incorporando. Maria Padilha no TikTok, Zé Pilintra no Instagram. Ó. Eu já vi essas marmotagens por aí. Aí o pessoal achando que tá falando com Zé Pilintra, tá falando com Zé Pilantra. É, tipo isso. Faço aberturas de caminho, adoçamentos amorosos. Adoçamento é bom. Adoçamento é bom. Trago a pessoa amada em 3 dias. Rola ou isso é mito? Então, essa coisa de trazer a pessoa amada é muito complicado. Eu costumo falar que essa coisa que as pessoas gostam muito de fazer, a amarração, é brincar de Deus. Porque você tira o livre-arbítrio da pessoa. Você trabalha a energia da pessoa para a pessoa fazer o que ela não quer. E nisso a pessoa fazendo o que não é para ela fazer, o que não está no destino dela, no caminho dela, atrapalha o seu destino também. Porque de repente, daqui a um tempo, era para você conhecer alguém e morar em Paris. E ter uma vida muito melhor e completamente diferente do que você tá amarrada no fulano que não te quer. Pois é. Fazemos. Pagando bem, fazemos. Porque esse tipo de serviço... Ai, mas isso é mercenária, isso é comércio de fé. Não, eu já deixo bem claro. Eu não vou pesar o meu karma de graça. Se é para pesar o meu karma, vamos pesar o karma lucrando alguma coisa, mas deixando bem claro para a pessoa o que a pessoa está fazendo. Eu não engano ninguém. Quer fazer? Faz, vale a pena. Eu não faria uma amarração amorosa para ter alguém que não me quer grudado em mim. E depois, se eu não quiser a pessoa. Vem cá, como é que eu faço, assim, pra desamarrar uma pessoa? Tipo, eu quero que a pessoa me largue e vá pra puta que pariu. Existe coisa disso? Tem. Salgamento amoroso? Que outro adoçamento você vai ser o quê? Salgamento amoroso, né? É, mais ou menos. Você vai banir aquela pessoa, né? Da sua vida. Cara, isso é muito útil, né? Eu tenho uns colegas de trabalho que eu gostaria muito de salgar a relação. Tem feitiços pra você abafar aquela pessoa, pra aquela pessoa, tipo, esquecer que você existe e não falar mais de você. Aquela pessoa, aquele vizinho fofoqueiro, aquela tia fofoqueira, sabe? Que tá sempre fazendo fofoca com seu nome, que tá sempre fazendo intriga, que tá sempre enchendo a paciência. O que dá pra fazer no tarô? No tarô, geralmente eu gosto muito de quando a pessoa tem algum problema, né, tá com problema na vida profissional. É muito bom jogar
para ver o que tá acontecendo e o que precisa ser feito. Ah, agora eu entendi! O tarô é tipo um oráculo, né? Você vai para se esclarecer, não é isso? O tarô, ele te dá um caminho, né? Eu costumo... O tarô, ele não é uma sentença. O tarô é um caminho, porque lida com energia. Então a energia muda. Ou você joga hoje, vai sair uma coisa, amanhã pode sair outra. Pois é. E búzios, para que serve? Os búzios são usados para quem lida com orixá, tá? Eu não jogo búzios. Eu não tenho axé de búzios, eu não fiz obrigação de búzios ainda. Agora vem cá, você disse que faz uns artesanatos aí. Faço artesanato também. Eu faço taças para Exu, para Pombagira. Faço garrafas, faço incensários. Envia para todo o Brasil? Para todo o Brasil. Se precisar? Para todo o Brasil. Então passa seu Instagram novamente aí, o contato contigo, velho. É Gabriele Dias Vieira. E o meu WhatsApp, para quem quiser falar comigo direto, 51997884914. Agora sim, sabendo que se alguém for mandar nude pra ela, ela vai fazer salgamento dos caminhos, viu? Exatamente. Pessoal, eu agradeço muito a Gabi Dias por ter vindo até aqui. Você que chegou até aqui, esse é apenas um dos episódios que eu tenho programado aqui no Hiperfoco sobre o True Crime. Vamos falar de outras pessoas horríveis aí nos próximos meses. Além disso, eu quero chamar vocês para me encontrar lá no Instagram, Água de Moringa Oficial. Dá uma olhada no meu canal novo no YouTube lá, o Hiperfoco Nerd, né? Dá essa moral lá, segue a gente. Segue a gente também lá no TikTok. Olha só, um velhinho do TikTok lá, no Hiperfoco Nerd no TikTok. Ou pesquisa J Santos com 2T lá e você vai acabar me encontrando. Eu agradeço a sua paciência e a sua audiência. Um cheiro no seu sovaco e até a próxima. Até!